Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs. Então, nós estamos, né, estamos fazendo um estudo, né, dentro ainda daquele livro Os Grandes Diamantes da Bíblia. Agora estamos estudando o tema a igreja, né, a igreja, né, que vai ali a partir do capítulo 13 ao 18. E estamos vendo, né, o que é a igreja, sobre a vida da igreja, a revelação da igreja, os aspectos da igreja. E hoje nós vamos, então, dar continuidade ao estudo da semana passada. Semana passada vimos sobre o que é a igreja, sobre a revelação do viver da igreja, a revelação da igreja e do viver da igreja. E hoje nós vamos ver um dos aspectos da igreja, que se encontra no livro de Efésios, e é a igreja como corpo de Cristo. Então, nós não vamos concluir esse aspecto hoje, né? A gente vai dividir ela, né? Provavelmente em 2 estudos. Mas aí nós vamos, então, ver hoje sobre a igreja como corpo de Cristo. Esse aspecto da igreja, né? A Bíblia menciona pelo menos 12 aspectos da igreja. E esse aspecto se encontra lá no livro de Efésios e no livro de Colossenses. Então, vamos ler o versículo, né? Se vocês quiserem tomar nota. Se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22. A gente vai estudar esse versículo, né, e o contexto de Efésios, capítulo 1, mas vamos ler, então, de início, né, esse versículo 22, que fala, né, que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, essa é a base bíblica que fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E a mesma coisa também fala lá em Colossenses, né? Se mais podem tomar nota, né? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, fala, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso está em Colossenses 1, 18. Então, hoje nós vamos ver o que significa, o que Deus, né, Paulo tinha em mente aqui, quando ele se refere à igreja como o corpo de Cristo. Qual que seria o significado disso? Quais são os princípios espirituais contidos dentro, né, dessa grandiosa verdade, que é a igreja como o corpo de Cristo. Então, o Senhor quer nos dar uma visão, né, alargada, uma visão reveladora para a gente ter a realidade da igreja como corpo de Cristo. Então, primeiro ponto, a igreja como corpo de Cristo significa que a igreja não pode ser dividida. Por quê? Porque um corpo dividido, ele não tem expressão, né? Então, quando Deus pensou na igreja como corpo de Cristo, ele tinha em mente o quê? A unidade do Espírito, né? O Espírito do corpo de Cristo. Então, isso é fundamental, né? Por isso que na vida da igreja nós temos a palavra profética, né? Que é a palavra do Espírito mesmo, né? A palavra profética, né? Tanto é que ela é a palavra do Espírito, que lá em Apocalipse, capítulo 19, fala que é o Espírito da profecia, né? Se quiserem também tomar nota, lá em Apocalipse, capítulo 19, vamos ler esse versículo aqui, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Ele fala assim, né? Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, e porém me disse, vê, não faças isso. Sou o conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, o espírito da profecia, né, a palavra da profecia, é para dar um testemunho de Jesus. O testemunho de Cristo é a igreja, a unidade do corpo de Cristo. Então, muitíssimos cristãos, eles não têm essa visão, não têm esse conhecimento, não têm essa verdade. Por isso que quando eles, por exemplo, eles brigam com o irmão, né, ou eles chateiam por alguma coisa, eles imediatamente, o que eles fazem? Eles saem da igreja, né, da igreja e vão para outra igreja, né? Então,
elas não têm interesse em preservar a unidade do Espírito, né? Se esforçar por preservar a unidade do Espírito, como está lá em Efésios 4:3, né? Fazendo tudo, né? Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Ela já existe, não é que a gente tem que criar ou inventar a unidade, ela já existe, né? Desde a época de Cristo, da ressurreição de Cristo, ela já existe a unidade da igreja, e que a nossa parte, então, que cabe a nós é apenas preservar essa unidade. Por isso que a base da localidade é uma igreja, né, em cada cidade. Então, isso aqui é uma verdade, irmãos, vinculada ao corpo de Cristo, que a igreja, como corpo de Cristo, ela não pode ser dividida, porque um corpo dividido, então, não tem expressão de Cristo, né? Não há expressão de Cristo, e a igreja, como corpo, é para expressar a Cristo, né? Quando a gente se reúne no nome do Senhor, nós queremos apenas expressar a Cristo. Por isso que nesse corpo, na vida do corpo, né, terminam todas as nossas preferências, né? Não há espaço para preferências carnais, preferências humanas, né? Se somos o corpo de Cristo, então a gente não faz parte desse grupo ou aquele outro grupo, ou aquela linha doutrinária, né? Ou aquela outra linha doutrinária, mas a gente permanece organicamente unido uns aos outros, né? Uns aos outros. Então, esse é o aspecto da igreja que está relacionado com o corpo de Cristo, que está relacionado com a vida, né? É algo orgânico, é algo vivo. Então, a igreja como corpo de Cristo está relacionado à vida mesmo, né? É a vida. Nós temos uma relação orgânica de vida com Deus, né? O corpo é um organismo vivo, então nós estamos dentro de um organismo vivo que é a igreja, a vida da igreja, né? O corpo de Cristo. Então, antes de entrar em Efésios 1, né, a gente vai ver algumas notas dentro desse capítulo. Eu quero falar que dentro ainda do corpo, né, Deus tem uma expectativa com o corpo, assim como nós temos uma expectativa com o corpo também humano, nós é de cuidar o corpo, né, cuidar para que ele cresça de maneira saudável. Então, no corpo de Cristo, todos os membros se cuidam mutuamente, e os membros do nosso corpo, eles nunca se atacam entre eles, né? Eles se cuidam. Então, vamos ler uns versículos, primeiramente em Romanos 14. Romanos capítulo 1. Se alguém achar, já pode ler, tá? Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos 1, 11. Romanos 1, 11. Vocês querem ler? Pode ler, tá? Qualquer de vocês. Vou ler. Pode ler. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Só 11, né, irmão? E o 12 agora. Tá. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Amém. Vossa. Amém. Amém. Então, aqui fala de que Paulo queria visitar, né, os romanos para repartir com ele um dom espiritual, para que sejam confirmados ou fortalecidos. Isto é para que nós consolemos uns aos outros. Essa palavra uns aos outros no grego é alelon, alelon, uns aos outros, né? Então, dentro do corpo, nós estamos aqui para nos confirmar, nos consolar, né? Uns aos outros, por meio da fé mútua. A de vocês, né? Vocês duas aí, irmãs, né? Vocês irmãs, e a minha, né? Então, nós estamos aqui para nos consolar. Isso é algo do corpo, né? Por que a gente se reúne aqui, né? É para poder se consolar ou encorajar mutuamente como membros do único corpo de Cristo, né? Então, o que a gente faz, né, na vida da igreja é por causa de uma visão que nós temos, né? Essa visão
é a visão da igreja, né? A visão do corpo de Cristo. Um outro texto ainda em Romanos, né? Está lá no capítulo 14, versículo 5, fala assim: assim também nós, Romanos 14, 5, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, tá vendo? E membros uns dos outros. É isso que nós somos, é isso que a Bíblia diz que nós somos. Embora sejamos muitos, embora estejamos espalhados, né, as irmãs aí em Cruzeiro do Sul, mesmo que sejamos muitos, somos membros, estamos ligados organicamente à vida de Deus que está dentro de nós, ela nos vincula, né? Nós somos membros uns dos outros. Por isso que no corpo não há espaço para atacar um ao outro, mas para cuidar um ao outro. Romanos 12, veja o versículo 10. Romanos 12, versículo 10, fala assim, ó, amem uns aos outros com amor fraternal. De novo aparece essa palavra alelão no grego, né? Alelão, que significa uns aos outros, né? Amem uns aos outros. Então, no corpo, nós estamos aqui para amar os membros, né? O membro, ele ama seus outros membros. Nós somos dependentes. Então, essa é a visão do corpo. Romanos 12, versículo 18. Desculpa, Romanos 12, versículo 16. Veja aí na sua Bíblia o que fala ali, Romanos 12, 16. Quem pode ler aí? Vou ler. Pode. Aqui está fazendo neném dormir. 16, né? Sim. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Isso, tá vendo? Então, tenham o mesmo modo de pensar, de sentir uns para com os outros. De novo a palavra leilão, né? Então, isso aqui tem vários versículos, né? Que a Bíblia aborda, né? Sobre como a gente tratar como membro uns aos outros, né? Amar uns aos outros, ter o mesmo modo de pensar uns aos outros, né? Não ser orgulhoso, não ser um membro orgulhoso, mas ser um membro solidário, né? Um membro que se solidariza com os outros membros, não ser sábio aos seus próprios olhos. Então, irmãos, viver em paz, né, com os outros membros. Tem vários versículos, né? Eu não vou trabalhar eles hoje todos, né? Mas nós temos que cuidar dos membros, né? Uns com os outros, uns com os outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, veja só, tem um texto lá em Gálatas 5 que fala de atacar os membros uns aos outros, né? Gálatas, capítulo 5, eu vou ler aqui para vocês. Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, de novo aparece a palavra alelão aqui, né? Uns aos outros no grego, né? Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então, quando a gente faz um mal para um outro membro do corpo, na realidade, nós estamos trazendo mal para nós mesmos, para a igreja, para o corpo de Cristo e para Cristo mesmo. Por isso que quando a gente fala mal de um irmão, critica um irmão, né, se comporta mal, faz um mal contra um irmão, um membro do corpo, nós estamos fazendo tudo isso contra o próprio Cristo que habita dentro dele. E o contrário é a mesma coisa, quando a gente ajuda alguém, se solidariza com alguém, né, ajuda alguém, enfim, nós estamos fazendo isso para o próprio Senhor e edificando a igreja. Então, nesse aspecto do corpo, está vinculado ao cuidado, né, ao cuidado mútuo. Nós queremos edificar o único corpo de Cristo, irmãos, né, é o único corpo que Cristo tem, que é a igreja. Então, é algo tremendo, isso aqui é algo fantástico, algo assim que, humanamente falando, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem entrou em coração humano aquilo que Deus, né, tem preparado para aqueles que o amam, mas, graças a Deus por esse mas, Deus não o revelou pelo Espírito. Então, o Espírito está
revelando para nós, né, a grandiosidade da igreja. E esse aspecto do corpo de Cristo tem muitos pontos, princípios espirituais riquíssimos para a nossa vida da igreja, né, o nosso viver, graças ao Senhor. Bom, dentro, então, da vida do corpo, o que há? Há amor, correção, né, cuidados, tudo isso há no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, ninguém age isoladamente. Ninguém age isoladamente. Nós somos dependentes na comunhão uns com os outros, a comunhão do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, né, que nós devemos ter comunhão no Espírito Santo para ninguém agir isoladamente, né? Veja aí, ou tome nota, Filipenses, capítulo 2, para assim, né? Versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Então, a comunhão é para quê? Para que nós não venhamos a agir isoladamente ou por nossa própria conta. Então, como membros do corpo de Cristo, nós fazemos tudo, irmãos e irmãs, na comunhão, né? Na comunhão e não isoladamente. Isso nos guarda para que Cristo, como cabeça, nos dê a direção certa para prosseguir dentro, então, da vontade de Deus. Outro item, né, sobre o corpo de Cristo, né, um corpo que cresce, que vai expressando a Deus. Não acontece, por exemplo, no corpo, né, de o pé tropeçar e a mão não fazer nada porque não foi ela que tropeçou, né? Imagina, você está caminhando, você tropeça e a mão, tipo assim, ela reage rapidamente para socorrer o corpo. Então, não significa que o fato da mão não tropeçar, ela não vai se mobilizar para ajudar, né, o pé ou outro membro que tropeçou. Então, quando a mão erra, né, o pé erra, a mão entra em ação para, ela reage, né, para resgatar e, de alguma maneira, fazer um bem para o corpo. Da mesma forma, assim devemos comportar-nos com os irmãos. Assim deve ser nosso viver no corpo. Quando o irmão, né, tropeça, erra, cai, nós devemos reagir imediatamente pelo bem do corpo, né? Do corpo, graças ao Senhor. Então, o corpo humano nosso mesmo, né? Ele nos mostra de maneira muito adequada como deve funcionar o corpo de Cristo. Esses são princípios espetaculares, né? Que nós estamos vendo, em que muitos cristãos têm uma vida frustrada, né? Sem sucesso espiritual por não entender e praticarem esses princípios que a Bíblia deixa para nós, né? E quando crescemos como corpo de Cristo, nós podemos expressar a Deus em plenitude, como fala aí em Efésios capítulo 1, acabamos de ler, né? A plenitude, Deus quer que a igreja o expresse. Então, quanto mais pessoas se reúnem, maior é a expressão de Cristo, né? Graças ao Senhor por isso. E também nós, né? Quando a gente cresce em vida, mais expressamos a Cristo. Então, se na igreja, né, a estatura de Cristo ela não é vista, é porque alguma coisa está falhando ou está faltando. Por isso que na igreja devemos buscar a Cristo e procurar crescer em Cristo, crescer nele, né? Esse é o que nosso objetivo, que nós almejamos, procuramos, mais anelamos é crescer e nos parecer com Cristo. Por isso que, né, na igreja nós podemos ver Cristo. E a igreja, como corpo de Cristo, então, ela deve expressar a Cristo. Expressar a Cristo. Essa é a função da igreja como corpo de Cristo. Então, vamos para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A gente vai devagar, tá? Tem muitos pontos, né, que nós vamos ver. Efésios, capítulo 1. Efésios é um livro que revela, então, a igreja, né? Fala sobre o mistério de Cristo, que é a igreja. Está lá em Efésios, capítulo 3. A igreja, você sabe, né, que a igreja é um mistério. Muita gente fala que está na igreja, mas a igreja continua sendo um mistério para eles, mas graças a Deus que na vida da igreja, né, o Senhor tem nos revelado os 12 aspectos da igreja, né? E nós queremos ver, né, com vocês, cada um deles, para nos enriquecer espiritualmente. Então, Efésios, né, fala sobre as riquezas do cristão em Cristo, as nossas riquezas em Cristo.
fazer parte da igreja é uma riqueza imensurável, uma riqueza gigante. Nós somos ricos em Cristo. E aqui, Efésios 3, versículo... vou ler a partir do versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, está vendo a importância da revelação? Me foi dado a conhecer o mistério. Se não há revelação da palavra, irmãos, a igreja vai continuar sendo um mistério nos corações dos cristãos. Então, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, para entender a igreja, que é o mistério de Cristo, nós precisamos ler o que Paulo escreveu, né? Deus arrebatou Paulo ao terceiro céu e lá Deus lhe revelou coisas, irmãos, celestiais, né? Deus revelou a economia de Deus, o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus. Deus revela para Paulo a igreja, né? Paulo vê a igreja e ele se torna um propagador, então, da igreja. Então, ele escreve em cartas. E Efésios, dentre todas as cartas que Paulo escreveu, é a carta que mais fala sobre a igreja e a carta que mais revela aspectos da igreja. Aqui nós temos pelo menos 9 aspectos da igreja, muito rico, né? Nós queremos ir vendo cada um deles, né, com vocês, para, né, nos enriquecer na palavra. Então, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele está falando da igreja, tá? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a quem? A seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O Espírito revela, né? O mistério qual é? Versículo 6. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo. Aleluia. Né? Está dentro do contexto de que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o mistério de Cristo. É o mistério de Cristo. Né? E coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, santos, versículo 10. E isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao longo das eras e das gerações, Deus sempre teve em mente, sempre teve no coração a igreja. A igreja, irmãos, Deus aguardou 4.000 anos para ele ter a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva, a sua família, né? A sua habitação, todos os aspectos que nós vemos aqui, né? No livro de Efésios. Então, a igreja é algo extraordinário, a igreja é algo fabuloso, fantástico, e hoje nós vivemos num tempo gracioso, um tempo glorioso, que é o tempo que nós experimentamos essa realidade de corpo de Cristo na vida da igreja. Por isso que essa famosa frase, né, de que a vida da igreja é o melhor lugar, né, toda frase tem um fundo de verdade, né, e a vida da igreja, irmãos, é o melhor lugar, onde nós cuidamos uns aos outros, né, há essa preocupação, e porque nós somos o corpo de Cristo. Então, vou parar aqui, né, e semana que vem a gente continua vendo mais itens no livro de Efésios, dentro, né, daí do quadro da igreja como corpo de Cristo, amém? Então, vou parar aqui e abrir para as irmãs falarem, né, compartilharem. Jesus é o Senhor.